falei, né, a gente brasileiro, a gente tem um valor muito forte de liberdade, a gente quer muito ser livre, quer muito ir e vir, principalmente quer ser livre financeiramente, né? A partir de agora, todas as segundas-feiras, às 13h13, nós vamos nos encontrar por aqui, né? Pra gente falar uma live para falar de vendas, né? Quem tá entrando aí já me conhece, né? Sabe que eu falo e trabalho com vendas há mais de 20 anos, né? E ultimamente, os últimos anos aí, tenho trabalhado muito com empreendedores, né, gente? Muito com empreendedores. E aí, baseado nisso, então, eu desenvolvi uma metodologia chamada Vendedor Sim Senhor, que é um treinamento de vendas que busca quebrar todas as crenças, né, e principalmente todo o preconceito que existe em cima da profissão de vendas. Gente, porque vocês não vão acreditar, mas é impressionante o que o meu dia a dia com empreendedores me coloca à frente de empreendedores que têm ideias incríveis e acabam engavetando as suas ideias porque o preconceito e o medo de ser vendedor muitas vezes é muito maior do que a vontade que eles têm de fazer o seu negócio acontecer. E olha que louco isso, né? Esses dias eu compartilhava por aqui que várias pesquisas falam sobre isso, mas tem uma recente pesquisa que fala que em média 78% dos brasileiros, né, tem um desejo muito grande de empreender e ser dono do seu próprio negócio, né? Isso é bem característica de brasileiro. Nós somos extremamente criativos, a gente tem muitas ideias, né? Então isso é muito legal. Só que olha só, em contrapartida, o Sebrae diz que de cada 4 empresas que abre hoje por esses empreendedores aqui no Brasil, uma fecha. E por que uma empresa fecha, gente? A empresa fecha porque ela não tem venda. E aí aquele sonho de ser livre, de ser dono do próprio nariz, né, acaba virando um verdadeiro pesadelo. Como eu falei, né, a gente brasileiro, a gente tem um valor muito forte de liberdade, a gente quer muito ser livre, quer muito ir e vir, principalmente quer ser livre financeiramente, né? E a gente, só abrindo um parênteses, a gente cresce com uma crença muito forte de que brasileiro tem o seu jeitinho, brasileiro dá um jeito para tudo, e vamos combinar, porque a gente realmente dá um jeito para tudo. Só que em contrapartida tem uma outra crença que acaba nos atrapalhando, que é a que a gente acaba crescendo e escutando que vender é feio, gente. Ninguém quer ser vendedor. Ninguém quer ser vendedor, só que assim, por mais que você seja um excelente profissional, que você tenha uma ideia incrível, se você não vender ela para frente, de nada vai adiantar. Não faz sentido nenhum você criar uma coisa que realmente resolve a solução, resolve o problema das pessoas, se você não conseguir vender, né? Então, da mesma maneira que a gente é muito criativo, que a gente acredita que pode sim fazer e faz, né? A gente também tem uma crença que nos trava, que é a que vender é feio, né? Por que eu falo isso, né, gente? Como eu disse pra vocês, meu dia a dia com empreendedores, né? Essa troca é muito rica. Até uma dica, né? Se você puder, ande, né, com pessoas que são empreendedoras e querem crescer assim como você. Eu sei que agora não tá dando para ir em eventos, mas assim, participe de eventos online com pessoas que querem a mesma coisa que você. E nesse dia a dia com os empreendedores eu venho percebendo isso, né? Que esse medo de vender, ele é muito forte, é uma barreira muito grande. Aí acontece a seguinte situação: as pessoas acabam me procurando, né, pra gente conversar sobre, né, pra gente conversar, enfim, e volta e meia eu escuto que, Karine, eu tentei empreender, eu abri meu negócio, eu tive uma grande ideia, eu acabei criando uma grande solução, mas não deu certo. Então tô disposta a recomeçar e eu faço qualquer coisa menos vender. E aí, gente, aí que mora o perigo. E aí o Jack tá me dizendo aqui que o resultado final sempre é a venda. Com certeza, o Jack, que é um excelente profissional, e não adianta, né, Jack? O Jack é cabeleireiro. A gente pode ser o mestre das tesouras. Se a gente não souber vender o nosso produto, e principalmente, gente, se vender
né? E essa é a venda mais difícil que a gente precisa aprender a fazer, a maior barreira que a gente precisa derrubar, que é a dificuldade e o preconceito que a gente tem de se vender, né? Então, se a gente não se vender, nada vai acontecer, nada, né? De nada adianta, né? Mas na real é bobagem pensar assim, exatamente. Jack, tu sabe que eu concordo plenamente contigo, mas infelizmente nós somos a minoria. Muitos empreendedores ainda acabam engavetando os seus sonhos por medo e principalmente preconceito. A gente está agora numa onda de falar muito de preconceito aí, né, nas redes sociais, devido aos últimos acontecimentos. Então, assim, realmente o preconceito em ser vendedor é muito grande. Muito grande porque assim, ó, dificilmente você encontra uma pessoa que se diz vendedor, né? As pessoas, elas estão vendedores, né? Elas não são, elas estão vendedores e por uma determinada assim situação que muitas vezes não é por vontade própria, é por necessidade ou por falta mesmo de opção, né? O que acontece? As pessoas estão de passagem na profissão de vendas, porque elas querem, na verdade, a outra coisa, por acreditar que vender não é legal, né? Então, e não adianta, gente. Tudo começa a partir do momento que a gente, então, começa a fazer uma venda ou que se faça a primeira venda, né? Nessa época agora de pandemia, se eu não conseguir responder, quem tá perguntando aí, vão perguntando que depois a gente vai comentando. Eu quero muito que vocês troquem comigo, que me tragam as dificuldades, que me ajudem com grandes sacadas de vocês, pra gente também poder ajudar quem tá aqui, quem já superou o medo de vender, né? Que a gente consiga ajudar quem tá aqui a superar também. Com essa função da pandemia, então, a gente vê que muitas empresas estão com muita dificuldade, estão se reinventando e tudo porque precisam vender. E, na verdade, não tem outro caminho, né? A gente está buscando isso tudo porque a gente precisa aprender a vender de novo. Só que o que eu quero dizer para você é que não adianta você buscar a solução mais tecnológica, né? O que há de mais moderno por aí, se você primeiro não entender que você precisa derrubar as barreiras e o preconceito que talvez você carregue aí dentro de ser vendedor. Então a gente precisa derrubar isso tudo, né? Luana, seja bem-vinda pra gente poder passar por isso. Gente, olha só, quero dizer pra vocês que falar de venda é uma coisa muito séria, tanto que olha só, tá aqui meu material, organizei tudo direitinho para entregar o máximo de conhecimento para vocês, o máximo, porque o Jacaré aqui fala muito, daqui a pouco eu me perco no meu raciocínio, né? E então organizei. A mesma coisa é quando a gente está no dia a dia, lá na frente do nosso cliente, não dá para falar qualquer coisa, não dá para achar que você pensar na fachada, pensar na sua rede social vai resolver o seu problema de venda, né? A gente precisa se preparar e olhar para a venda, olhar para tipo assim, pro fato de estar vendedor e de ser vendedor de frente, porque isso é a única coisa que vai fazer o teu negócio, aquele sonho que você transformou numa empresa, porque na verdade, quando você decidiu empreender, é porque provavelmente você tinha um sonho muito grande de ser dono do próprio negócio e você teve uma grande sacada, você encontrou uma solução para as pessoas e agora você precisa vender o teu produto ou serviço para monetizar esse sonho, para que você tenha a certeza de que isso realmente é viável, que esse sonho realmente é possível, que é possível viver do seu sonho. Porque essa é a grande intenção de todo empreendedor, monetizar e vender daquilo que ele criou e que na verdade é o seu grande sonho, né? Então, Daiane, seja muito bem-vinda, chegando, Rodrigo também, né? Então, assim, gente, o que eu queria dizer para vocês, então, a gente queria conversar com vocês hoje nessa live, iniciar um pouquinho sobre esse preconceito de vendas e dizer assim para vocês, que se por acaso você em algum momento se sentiu constrangido ou teve dificuldade de se assumir, se sentir vendedor, eu super te entendo, porque apesar de eu trabalhar com isso 20 anos, eu por muito tempo também me engasguei na hora de dizer que era vendedor. E por que isso, né, gente?
porque o preconceito é muito grande e a gente sabe que as pessoas às vezes vão reagir e até nos olhar de forma diferente. E sabe por quê? Porque a gente olha diferente também. A gente acaba olhando diferente também. A gente vem de uma cultura, né, de uma criação, onde ser vendedor não é reconhecido como uma profissão tão nobre quanto um médico, um advogado, um dentista, né? Mas graças a Deus isso tudo está mudando, porque todos os profissionais liberais, eles estão entendendo que não adianta ser o melhor dentista, não adianta ser o melhor fotógrafo, não adianta ser o melhor médico se você não soubesse vender, né? Então, pode, por exemplo, assim, se você procurar aí, vou fazer uma aposta aqui com vocês, procurem as 5, 10 habilidades que um empreendedor precisa ter para tornar o seu empreendimento, o seu negócio um sucesso, ou negócio em sucesso. Podem procurar na rede social, podem procurar em livros, gente. Em nenhum lugar vai dizer que você precisa desenvolver as suas habilidades de venda. Só que vendas é o coração da empresa, é o coração do teu negócio. Se você não vender, você vai para a UTI. Não adianta ser extremamente criativo, não adianta ser resiliente, não adianta ser focado se você não consegue vender. Se você chega na frente do cliente e trava, e com muitas pessoas isso acontece, eu percebo isso porque eu trabalho com os meus clientes e eu também já travei. De nada adianta você desenvolver N habilidades se você não conseguir vender a sua ideia, a sua solução para o seu cliente. A Danusa está me dizendo aqui que ela se sente constrangida mesmo sabendo que o tempo que tem para oferecer é muito bom e as pessoas podem ser muito mais felizes. Danusa, eu não tenho dúvida que o teu produto é muito bom. E aí, é o que eu sempre digo para os meus clientes, eu preciso te dizer. Quando a gente tem certeza que a nossa solução é boa, não é mais uma questão de querer ou não vender, é tua obrigação. E ainda mais por saber do que se trata o teu produto. É tua obrigação vender o teu produto para as pessoas, para que mais pessoas se beneficiem. Você sabe o tamanho do problema. A Danusa trabalha com relacionamentos, né, Danusa, entre casais. Meu Deus, se a coisa tá ruim em casa, lá na empresa não funciona também. Então, minha amiga, a tua obrigação é pulverizar o teu produto para que mais pessoas se beneficiem disso. E eu sempre digo o seguinte, ó. A gente que é empreendedor, e aí também tem uma crença aí de não ganhar dinheiro, né? De achar que é feio tá ganhando dinheiro, que isso é assunto para outra live, senão vou me estender muito. Mas o que a gente tem que ter claro pra gente é o seguinte: se eu sou empreendedor e eu tenho uma grande ideia, cara, eu tenho certeza que tu tem colocado boa parte do teu dia, boa parte do teu tempo em melhorar e desenvolver a tua entrega. Se o teu produto é bom, tem que ter dinheiro na tua gaveta. Quanto mais dinheiro na tua gaveta tiver, significa que mais você está ajudando as pessoas. Então, a gente precisa vender. Mas a gente está só começando e, como eu disse, eu super entendo que é difícil, que a gente se sente travado. Sabe por quê? Porque a gente vem de um sistema educacional onde a gente não aprende a vender. Né? Eu fiz a minha graduação em administração, onde eu aprendi muitas coisas, inclusive, né, a lidar com indicadores, a gerenciar pessoas e processos, mas eu não aprendi a vender. E eu até hoje não sei se existe alguma graduação ou alguma formação que te ensine isso. Então a gente vem de uma cultura onde vender parece que não é importante. E na verdade é a solução de todos os problemas. Então a culpa não é nossa. A gente vive, né, num Brasil que é assim. Eu tô dizendo Brasil porque eu não tenho conhecimento nenhum de sistema de educação fora do Brasil. Se alguém aí tiver e puder compartilhar, né, de como que funciona, se fora do Brasil alguém te ensina a vender. Quando você se torna um profissional, né, liberal, você, além de aprender uma profissão, além de descobrir um talento, né, e transformar isso, monetizar isso, você precisa aprender a vender. Até onde eu saiba, ninguém ensina isso, né? E, cara, olha só, deixa eu falar.
A parte mais boa, eu preciso dizer para vocês que vendedor é gente que ajuda a gente. Quando a gente fala, a gente, né, eu acredito muito nisso. Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente coloca para fora o que a gente tem de melhor, as coisas retornam. Tava pensando aqui agora, olha a sacada dessa live agora. Gente, se a gente tem um produto e olha quanto tá o dólar aí, tá 6 para 1, nosso negócio é vender para os americanos, vender para o brasileiro que tá lá fora, porque aí a gente pode aumentar o nosso ticket médio e eles ainda vão estar pagando muito barato. Então, da Anusa, que tem um infoproduto aí, ó, vamos vender para os brasileiros que estão morando fora aí, ó. Olha aí, a grande sacada da live, então. Gente, quem me ajuda a vender aí para os brasileiros que estão fora daqui, ó. A grande sacada da live aí é essa. Vamos passar o conhecimento pra frente, né? Mas, gente, então, como eu tava dizendo pra vocês, né? Tô olhando aqui o meu mapa para mim não me perder. As vendas são, sim, o grande coração da tua empresa. E a gente não pode colocar foco a gente pode até, mas não pode colocar foco em outros detalhes sem pensar nas vendas. Porque o que acontece? Quando a gente não pensa nas vendas, a gente pensa no resto tudo menos na venda, o cliente ou a gente mesmo, quando vai conversar com o nosso cliente, acaba fazendo um atendimento mais ou menos, e a gente acaba ficando despreparados. Olha aí o Rogério dizendo que vamos vender para os gringos. Isso aí, Rogério, olha o ticket médio, dá para triplicar o ticket médio. O que acontece? Se a gente não pensa, não se prepara, quando a gente senta na frente do nosso cliente, a gente acaba abordando ele de uma forma despreparada. E isso vem dessa ideia que a gente pensa que vendas não é para mim, né? Ou vendas é dom e eu vou falar para o meu cliente e aí ele vai olhar para toda a minha estrutura, né? E vai acabar se convencendo de comprar de mim, porque afinal de contas eu sou muito bom. E na realidade não acontece isso, né? Quando o teu cliente senta na tua frente, você precisa sim estar preparado para atender ele. Quando eu falo em preparação, eu falo em técnica, eu falo em ferramentas, eu falo em mudança de mindset. Isso é muito importante. No final da live eu vou falar isso para vocês. O grande segredo para a gente ter sucesso no nosso empreendimento, quando a gente é empreendedor, eu desenhei, né? Isso está desenhadinho dentro da metodologia Vendedor Sim Senhor. Gente, para quem está chegando aqui e não sabe, eu sou criadora da metodologia Vendedor Sim Senhor. Foi uma metodologia que eu criei para empoderar vendedores, empreendedores, né, na profissão de vendas, porque eu sou uma pessoa inconformada com o fato do preconceito de vendas ser muito, muito maior do que a vontade de fazer o negócio explodir, de fazer o teu negócio dar certo. Então, essa metodologia tem como esse objetivo. E dentro da metodologia, a gente tem 50% de ferramenta e 50% de mudança de mindset. Porque enquanto a gente não mudar aqui dentro, entender o quanto a gente tem que ser vendedor, nada acontece. Você pode ter as melhores técnicas, você pode ter as melhores ferramentas e o seu atendimento vai ser frio. Porque não adianta só você se achar vendedor, você tem que se sentir vendedor, né? E para isso a gente precisa mudar a nossa percepção de venda. Então no finalzinho eu vou dar uma dica para você do que você precisa fazer para mudar essa percepção de ser vendedor, né? Mas é o que eu estava falando para vocês do vendedor despreparado, né? Hoje eu quero dar um exemplo para vocês. Hoje de manhã, uma universidade me fez um contato frio por telefone para me oferecer um mestrado, né? E cara, eu tô pensando seriamente em fazer um mestrado, e aquilo eu pensei, nossa, como me acharam, né? Que coincidência, né? E só que eu disse, a pessoa, então a gente tá com um negócio mestrado e tal, você tem interesse? Eu disse, sim, eu tenho interesse. Quais as opções que tu tem? E a guria me mandou um monte de opção e no final ela me perguntou assim, qual desses você vai querer? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, como que as pessoas como uma pessoa que está vendendo um produto desse tamanho me mostra o produto e de cara me pergunta qual tu vai querer? É a mesma coisa que eu ir na balada, e eu adoro esse exemplo, até porque eu adoro pedir os meus alunos em casamento, né? É a mesma coisa que você ir na balada e enxergar uma pessoa lá e chegar para ela e perguntar se ela quer casar contigo.
É a mesma coisa. Então, gente, não existe venda difícil, o que existe é vendedor despreparado. Porque se você chega no teu cliente e de cara já pergunta para ele se ele quer casar contigo, eu vou te dizer que ele vai te dizer que não. Com certeza, porque ele nem te conhece. Ele não sabe nem se ele vai namorar contigo ainda, você já tá pedindo ele em casamento. E aí tem um outro detalhe, o teu cliente, ele tá cheio de contatinho, E aí vem outro corpinho, dá uma piscadinha, né, Danusa? Ele dá uma piscadinha, a Danusa entende bem. Vem outro contatinho, dá uma piscadinha e leva o teu cliente. Leva o teu cliente porque você tá despreparado. Você tá de cara pedindo a pessoa em casamento, antes mesmo do namoro. Então, o que acontece? E aí, o que acontece, né? O vendedor despreparado, ele fica achando que o problema foi o preço. Desculpa de vendedor despreparado é o preço. E aí eu preciso dizer para vocês, só 3% das vendas que a gente perde hoje é por causa do preço. Só 3%. Em contrapartida, 68%, quase 70% das vendas hoje não efetivadas são porque o vendedor não soube atender. E quando eu estou dizendo vendedor, eu estou dizendo você empreendedor também, porque se você não tem colaborador ainda, você está começando seu negócio, o vendedor da tua empresa é você. Então, 68, 70, vamos arredondar, 70% das vendas que hoje você não consegue fazer é porque você não está preparado estrategicamente e emocionalmente para vender. E aí, olha só, que horrível isso, né? Horrível não, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque quer dizer que mudar o teu faturamento, mudar o resultado do teu faturamento está nas tuas mãos. Está em você desenvolver as suas habilidades de venda, que está lá, lembra do que eu falei no começo? Quais são as habilidades que um empreendedor precisa ter? Ninguém fala em vendas, mas se você não desenvolver as suas habilidades de venda, e aí quando eu estou falando de habilidade de venda, eu estou falando de habilidade de negociação, habilidade de abordar, habilidade de fechamento, você não vai conseguir vender, né? E aí o faturamento cai lá para baixo. Então, que bom que o índice é esse, que bom que existe essa pesquisa para a gente saber que a mudança do nosso faturamento, ela tá sim nas nossas mãos, certo? A Andrea, super empreendedora, tá me dizendo que é empatia, com certeza, né, Andrea? A Andrea já fez alguns treinamentos aí comigo, né? Ela sabe que empatia, né? E a minha maneira de ensinar empatia para as pessoas também é bem diferente, porque ela é baseada nos erros que eu, como vendedora, acabei cometendo aí no início da minha carreira e eu acabo hoje tirando como uma grande lição, Então, a gente precisa sim ser empático, e não porque essa palavra está na moda, porque vendedor sim senhor, e esse é o meu lema, vendedor sim senhor, é gente que entende e cuida de gente. E ser empático é isso. É realmente se interessar verdadeiramente pelo cliente, por resolver o problema do cliente, né? Então, mais empatia com certeza, né, Andréia? Antes de qualquer coisa, a gente precisa se sentir vendedor. A gente precisa verdadeiramente não só gostar de venda, mas se sentir vendedor. Deixa eu só puxar aqui, que eu quero colocar para vocês. Enquanto a gente não se sentir vendedor, as coisas não vão acontecer. A gente fica incongruente, né? Faço o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, bora lá, gente. Eu queria dizer que quando a gente resolve empreender, é porque realmente a gente tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Esse é o desejo do empreendedor, né? Ajudar as pessoas com a sua solução e com certeza fazer diferença na vida das pessoas. E um vendedor, sim senhor, ele faz exatamente isso. Ele vende a sua solução para as pessoas, porque ele sabe que o que ele tem é muito bom e ele precisa compartilhar. Ele realmente precisa compartilhar. É o combustível dele, compartilhar isso que ele tem de melhor. E o que eu tenho percebido que tem acontecido, e tá tudo bem, porque eu também já pensei assim, e a gente tá aqui pra gente quebrar essas barreiras, esse preconceito, ou esse medo, não quero usar essa palavra preconceito, ela é muito forte, esse medo que a gente tem de vender, faz com que a gente terceirize o nosso sucesso. Como assim, Karine? A gente acaba tendo uma grande ideia
e achando que contratando, por exemplo, um digital influencer ou uma agência de publicidade, eles vão vender pra gente. E a gente acaba não se desenvolvendo, né? E quando o cliente chega na nossa frente, e aí, gente, eles fazem um excelente trabalho. Eu não tô dizendo aqui que é para vocês não fazerem isso, é para fazer, né? Inclusive eu tô até buscando aí uma agência para cuidar do meu marketing, porque eu nunca pensei nisso. O meu marketing, ele é todo por indicação, porque é isso que eu ensino no treinamento de vendas, né? É a minha grande pegada, é o marketing de indicação. Então eu acabei não colocando muito foco nisso, mas a gente precisa olhar para isso sim, ainda mais agora com grande importância. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode terceirizar o teu sucesso para alguém que chegou agora no teu negócio. A digital influencer, a agência de publicidade, eles vão informar, mostrar para o teu cliente que você existe, vão falar das tuas soluções, vão mostrar o quanto você pode resolver o problema do teu cliente. Mas de nada adianta se a hora que a agência ou a digital influencer, por exemplo, estou dando 2 exemplos, fazerem todo o serviço de captar, a hora que ele chegar para conversar com você não souber vender, ou não souber se vender, se você for um profissional liberal, ou pior, se você tem pessoas, né, que trabalham com você, se essas pessoas não estiverem altamente capacitadas e treinadas para entender que vendedor, sim senhor, é gente que ajuda a gente e resolve o problema dos outros. Então, olha só, quero dar um exemplo para vocês. Vendedor, sim senhor, é gente que ajuda a gente, então vou fazer uma propagandinha agora, vou vender a minha cliente para vocês. Eu tenho uma cliente, quero dar um exemplo e vou falar sobre ela. Eu tenho uma cliente, a Cris Nogueira, ela tem uma estética, né? Ela é biomédica, tá se formando agora no final do ano. E a gente está desenvolvendo um produto novo pro empreendimento dela lá, e que foi um sucesso, né, Cris? Show de bola o produto dela. Nesse processo de desenvolvimento do produto dela, a gente chegou à conclusão que a gente precisava uma parceria, uma casa de produtos naturais. E aí eu fui ajudar ela a gente encontrar alguém que a gente de fato pudesse entregar, porque olha só, o meu cliente, o teu cliente é o principal patrimônio que você tem no teu negócio. Então muito cuidado com para quem você entrega o teu cliente. E a gente mapeou lá uma empresa para ser parceira dela, né? Uma fachada incrível, muito bem localizada, um Instagram muito legal, um posicionamento show de bola, e a gente identificou, cara, essa é a empresa que a gente quer com a gente nesse novo negócio. Só que o que aconteceu? Ela foi lá e ela me mandou um áudio que eu até quero compartilhar daqui uns dias aqui com vocês, dizendo que ela não ia fazer a parceria com aquela empresa porque ela tinha sido muito mal atendida, ou seja, vendedor despreparado. Então não adianta, o marketing pode ser o máximo, a fachada pode ser a mais linda possível, você pode estar pagando uma banana de dinheiro por um ponto comercial na rua mais movimentada. Se o teu atendimento não for bom, se você não desenvolver suas habilidades de venda, cara, nada vai adiantar. O cliente até entra, mas ele sai e ele não volta. E sabe o que o teu vendedor vai dizer, o que tu vai acabar achando que aconteceu? Que ele achou caro, Provavelmente você está de cara pedindo ele em casamento. Então, gente, muito cuidado com isso. Mas antes da gente terminar isso, então, provavelmente essa pessoa que estava lá, ela não era vendedora, ela estava lá de passagem, né? Estava lá de passagem, é isso que acontece. Eu queria dizer para vocês o seguinte: não adianta a gente entender que precisa vender se a gente não se sentir vendedor. E a gente só se sente vendedor quando a gente cria coragem de vender. Coragem. E como que a gente faz para ter coragem de vender o nosso produto? É quando a gente tem a certeza de que ele é bom. Eu sei que você deve ter criado a melhor solução, mas a certeza de que ele é bom, só o teu cliente vai poder te dar. Então, para que você destrave, essa é a minha grande dica de hoje. A única maneira de você destravar as crenças que estão te prendendo, te amarrando em relação a ser vendedor ou não, é quando você tem a certeza de que seu produto é bom.
e para isso você precisa vender. Quanto mais você vende, mais certeza, mais feedback você tem dos seus clientes que o seu produto realmente é bom. E quanto mais certeza, mais confiança, mais venda, e isso vira um ciclo virtuoso. E é assim que precisa ser. Então, se eu tenho medo de venda, medo e certeza, medo e confiança não andam juntos. A única maneira de derrubar esse medo de vender é tendo certeza. E para ter certeza, eu preciso do feedback do meu cliente. Foi assim que eu fiz, Karine, há muito tempo atrás, para derrubar o preconceito que às vezes está até dentro da casa da gente, de ser vendedor. Alimentando, fortalecendo a minha certeza de que o meu produto é muito bom. Então, assim, pra gente, primeiro passo, 50% do nosso sucesso é técnica, mas os outros 50% é mudança de mindset, é mudança de estado fisiológico. E a gente precisa mudar a nossa certeza, fortalecer a nossa certeza. Porque, cara, assim, eu tenho certeza, que eu falei, que o teu produto é bom. Ele é muito bom. E você precisa jogar ele pro mundo. Isso aí, Danusa, vamos fortalecer a nossa certeza. A Bia, gente, quero contar pra vocês. A Bia acabou de entrar aqui. A Bia, eu tenho depoimento dela aqui no meu Instagram. 300% de crescimento em 30 dias com a metodologia Vendedor Sim Senhora. A Bia é meu orgulho, eu tenho muito orgulho. A Bia é um verdadeiro exemplo de vendedor sim senhor, né? Então, gente, para terminar, eu quero dizer para vocês, se você não tá botando foco, se você não tá botando luz nas suas vendas, você não tá cuidando do coração da sua empresa. E o que acontece com o coração que não pulsa, que não bate? Ele para, ele morre. Talvez a sua empresa esteja na UTI, não por causa da pandemia, não por causa disso tudo que aconteceu. Talvez ela já estava se arrastando há mais tempo. E isso que aconteceu agora foi só para você ver, só para você conseguir entender isso. Então eu queria te dizer que mais do que nunca tá na hora de cuidar do teu coração, cuidar das vendas da tua empresa. Se você ainda não ganha o quanto você merece, e essa frase, eu não sei quem é o autor dela, mas é uma frase que eu gosto muito. E eu quero te dizer que se você ainda não ganha quanto você merece, não é porque teu produto não é bom, é só porque você ainda não sabe vender. Essa é a grande sacada. É só porque você ainda não tem certeza, é só porque você ainda não tem a coragem que a certeza, depois que você vender, vai te dar para você seguir em frente, certo? Então, assim, pra gente terminar, se você acredita que teu produto é bom, cara, mete a cara e vende. As pessoas estão precisando de solução. Eu tenho certeza que cada empreendedor tem uma grande solução. Então, vamos vender, vamos espalhar a nossa solução para o mundo. Não interessa se vender é feio, não é feio, é grandioso. Para mim, eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita em falar isso, mas para mim, vendedor é uma das profissões mais nobres que existe, porque vendedor de verdade, não estou falando de tirador de nota, que tem aos montes aí. Eu estou falando de vendedor de verdade. Vendedor é a gente que ajuda a gente. Vendedor é a gente que encontra a solução para o problema dos outros. Vendedor, sim senhor, é a gente que realiza sonho, o sonho do teu cliente e o teu sonho também. O teu sonho de fazer o teu talento virar uma empresa. Então, vendedor, sim senhor, cara, vendas não é pra mim, não é que vendas não é pra mim. Vendas não é pra qualquer um. Só que se você ficou até agora comigo aqui, eu tô muito feliz porque a gente não diminuiu o número de pessoas. Eu quero te dizer que se tu ficou até agora aqui comigo falando de vendas, é porque definitivamente você não é qualquer um. Eu tenho certeza que você vai fazer a sua empresa dobrar o faturamento. Né? Dobrar, eu não tenho medo de falar isso, porque eu já vi meus clientes dobrando, simplesmente derrubando a barreira e o preconceito de ser vendedor. Então, gente, muito obrigada por todo mundo que está aqui. A Danusa está perguntando como fazer o vendedor sim senhor. Olha, Danusa, vamos derrubar as crenças aí. A Danusa que é bala em derrubar as crenças também, né, Danusa? Então, gente, quem está aqui sabe que o vendedor sim senhor é um treinamento presencial que eu entrego com muito amor, com muito carinho, né? Mas em função disso tudo que está acontecendo aí,
Hoje a gente não tem turmas abertas de Vendedor Sim Senhor, mas a gente vai aprender muito por aqui, Danusa, muito por aqui. Dai tá me dizendo que a live é show. Brigadão, tu sabe que tu é muito responsável por eu estar fazendo isso aqui, né? A gente vive intensamente o trabalho da outra. Bora lá então, vendedor, sim senhor. Vendedor é gente que ajuda a gente, vendedor é gente que realiza sonho. O meu sonho e do meu cliente também. Um beijo grande no coração e até a próxima quinta-feira.